Virtuosa, de Nancy Wilson. Um estudo para mulheres de todas as idades. Prefácio. Este livro é uma pequena porção de lições abordando algumas virtudes cristãs que tenho usado para liderar e ministrar estudos bíblicos destinado a pré-adolescentes, adolescentes, jovens universitárias e mulheres mais velhas. Visto que Deus quer que sejamos diligentes no acréscimo de virtudes, tenho percebido ser útil e necessário pensar a respeito do que isso significa. Então, selecionei individualmente algumas virtudes bíblicas a fim de discutir o que a Bíblia diz sobre cada uma delas. Além disso, incluí alguns pensamentos que, se compreendidos, ajudarão no entendimento aprofundado de cada tópico. Durante os anos, mulheres têm pedido ajuda para liderar pequenos grupos de estudo. Espero que esse breve compilado também cumpra tal propósito, daí de eu ter incluído algumas perguntas para discussão que servirão de guia para a interação em grupo. Sugiro que você confira todos os versículos bíblicos e o texto de cada capítulo e recomendo que seja feito em conjunto, como um grupo discutindo o que foi lido conforme o texto avança. Em seguida, assim que tiver terminado a leitura, volte-se às perguntas com teor de discussão encontradas no fim de cada capítulo. São questionamentos que têm por objetivo a aplicação. Você perceberá já ter discutido essas questões enquanto passava pelos capítulos, mas outras perguntas podem vir à mente também. Perceba que alguns versículos aparecem mais de uma vez. Simples. É porque estes se aplicam a mais de uma virtude. Logo, os referenciei devidamente. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 8 nos diz: Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude o crescimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa exortação de 2 de Pedro foi que me motivou a pensar sobre o que significa buscar ativamente a virtude. O apóstolo menciona que se temos crescido nessas coisas, o resultado é frutificar no conhecimento de Cristo. Esse, portanto, é o melhor tipo de empenho para a mulher cristã. Nosso objetivo é crescer na fé em Deus e no amor por Ele. Minha oração é que este pequeno estudo nos ajude a chegar lá. Capítulo 1. O que é virtude? Mulheres de todas as idades lutam para entender seu chamado e propósito na vida. No entanto, Deus tem um bom desígnio para cada uma dessas mulheres. Neste pequeno livro, analisaremos um importante aspecto do chamado cristão, que é empenhar-se diligentemente para acrescentar virtude à vida. A mulher virtuosa é aquela que manifesta os traços de um caráter piedoso. Entende-se assim que a virtude tem relação com o comportamento ético. Ela está relacionada ao caráter. O exterior deve florescer a partir daquilo que está no interior, e ambas as partes devem ser consistentes. A mulher que tenta ser boa, mas sem um caráter piedoso, não consegue fingir por muito tempo. Mas, se esta mulher já foi renovada pelo Espírito Santo em Cristo, ela mostra exteriormente o que ele tem feito no seu interior. Claro, aquela que recebeu graça e perdão pode desviar-se um pouco do caminho, e sendo assim, essas mulheres devem buscar virtude e não presumir já tê-la. A virtude feminina carrega uma firmeza que talvez não enxerguemos. Boaz disse a Ruth: Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth, capítulo 3, versículo 11. A palavra virtuosa é o equivalente feminino de uma expressão em hebraico traduzida por homem de grande riqueza. Em outras palavras, a mulher com esse tipo de reputação possui influência e autoridade moral. Ela tem posição em sua comunidade. É uma mulher de estatura. Pode-se pensar em algumas distintas mulheres da comunidade referida em Atos, capítulo 17, o versículo 4, que se uniram a Paulo e Silas
E Provérbios, capítulo 12, o versículo 4, que diz que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. A mulher virtuosa pode ser traduzida literalmente por uma mulher de valor. E é daí que eu acredito que seguramente possamos dizer que toda virtude deve incluir um tipo valente e valoroso de coragem. As mulheres fariam bem se pensassem sobre si mesmas desta maneira, não presumindo que a mulher virtuosa seja um estereótipo retraído, vitoriano, um tipo que foge de sujar as mãos. As virtudes são boas qualidades que a palavra de Deus define para estas mulheres. No mundo, algumas virtudes podem cair em descrédito e os descrentes podem chamar o mal de bem e o bem de mal. Mas para a mulher cristã, a vida é muito mais clara. A palavra de Deus é direta e reta e não está sujeita a caprichos ou mudanças. Sendo assim, consideremos alguns textos das Escrituras que nos ensinam sobre a busca da virtude. Alguns textos bíblicos que usaremos e um breve comentário. Paulo ordena em Filipenses que encontremos virtude e nela meditemos. Filipenses 4:8 nos diz: se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A virtude deve ser algo bom, deve ser digna de honra, do contrário, não seríamos ordenadas a ocupar na nossa mente com ela. Descobrir o que é virtude é um esforço digno. Deve-se, portanto, ter alegria em investir no estudo desse tópico. Não só se deve pensar sobre a virtude, mas também buscá-la diligentemente. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 a 8 nos diz: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos acrescentar virtude à fé. Sendo cristãs ativas, elas devem dedicar-se à busca da santidade. Deus assim promete uma vida cristã frutífera, mas é preciso que estejam aptas a reivindicar estas coisas, podendo afirmar que elas, de fato, são nossas e que as temos em abundância. Não se pode esperar pela bênção de Deus da mesma maneira quando a vida é mais caracterizada pelo vício do que pela virtude. Não, se transbordarmos virtude, ele nos fará produzir frutos. É de importância primária que conheçamos e lembremos que é Ele quem nos faz frutíferas. Não nós mesmas, por nossa própria força, mas pela graça de Deus, é que são o que são. A sua graça que foi concedida e não se tornou vã. Antes, como diz Paulo, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15:10. Paulo vangloriou-se de ter trabalhado mais do que todos os outros apóstolos, mas também foi rápido em acrescentar: todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Se achamos que vamos fazer a matrícula num curso que nos fará alcançar a virtude e conquistar um diploma dentro de alguns interesses, estamos seriamente enganados. Sem a graça de Deus, nenhum dos nossos esforços vale alguma coisa. Portanto, conforme passamos e discutimos cada uma dessas virtudes, devemos estar totalmente cientes de que a nossa busca por santidade ou é toda pela graça ou não é absolutamente nada. Na verdade, menos que nada. Sem Deus nos capacitando a estudar, orar, meditar sobre estas coisas, trabalhar para aplicar o que aprendemos, nada acontece. Será um desperdício de tempo. Mas, se cremos que Ele opera naquilo que trabalhamos, se somos diligentes no aprendizado, Ele promete abençoar-nos mais abundantemente do que podemos imaginar. É aqui que a nossa fé é colocada para trabalhar. Sigamos a santidade, confiando em Deus por seu Espírito, confiando que Ele fará muito mais do que possamos pedir ou pensar. Organizei algumas qualidades bíblicas que podemos chamar de virtudes,
mas não pretendo apresentar uma lista exaustiva. Longe disso. Ainda as organizo. Pensei em mais coisas. No entanto, essa coleção é apenas o começo. Em todas essas coisas, Deus é central. Ele é aquele que é verdadeiramente santo e virtuoso. E ele nos chama a imitá-lo. Isso seria impossível se Deus não tivesse enviado seu Filho para redimir-nos e fazer de nós novas criaturas. Ora, ele nos dá do seu Espírito para que possamos obedecer-lhe. Buscar por virtude é tudo sobre Deus, do começo ao fim. Algumas perguntas. Quais qualidades vêm à mente quando você pensa na palavra virtude? Como você medita naquilo que é virtuoso? Quando você medita naquilo que é virtuoso? O que impede de buscar virtude? Quais coisas nos distraem de uma vida virtuosa? O que o mundo considera virtuoso? Você consegue pensar em algumas virtudes que o mundo considera preciosas e consistentes com o viver bíblico? Algumas delas não são? Capítulo 2. Diligência. Diligência significa trabalhar duro, ter cautela, empenhar-se naquilo que faz. Significa esforço constante e cuidadoso, não apenas se empolgando no começo, mas perseverando nos anos adiante, não de forma desleixada ou descuidada. Diligência implica trabalho constante e fiel. Fazer um trabalho suado significa suar para servir bem. A mulher descrita em Provérbios 31 é nada menos que diligente. Portanto, examinemos alguns desses versículos que descrevem suas atividades e vejamos se encontramos um bom retrato de diligência a ser imitado. Versículo 13. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Observe os verbos neste período. Busca e trabalha. E observe que a expressão a descreve como ela busca e trabalha. Descreve como alguém que faz de bom grado. A mulher que trabalha de bom grado é uma trabalhadora bem disposta. Você sabe como se parece e se porta aquela mulher que é uma trabalhadora indisposta, com cara de paisagem e postura rabugenta. Uma vez que todo o nosso trabalho deve ser oferecido ao Senhor, estas são as atitudes que devem acompanhar o nosso trabalho: disposição e alegria. A mulher descrita aqui está usando suas mãos para embelezar e glorificar. Aos olhos dela, aquilo para que foi chamada era o seu trabalho, e ela havia sido chamada para administrar uma grande casa. Versículo 15. E ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Ela madruga e dá início ao dia. Versículo 17. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela não é covarde, ela não tem receio de trabalhar. Versículo 18. A sua lâmpada não se apaga de noite. Esta é uma mulher que trabalha ou que não trabalha olhando com pressa para o relógio. Ela não presume o término do trabalho só porque o sol já se pôs. Versículo 27. Atende ao bom andamento de sua casa e não come o pão da preguiça. É cuidadosa em cuidar em suas responsabilidades, sem relaxar, sem deixar as coisas de lado. Ela tem as necessidades sobre o radar. Ao que tudo indica, ela pode delegar tarefas e não precisa fazer tudo sozinha. Mas quando delega, ela se certifica de que haverá um acompanhamento. A ociosidade é sempre um perigo, e esta mulher não cede. Você não a encontrará confortável em seu computador ou celular, passando horas mexendo nas redes sociais. Ela tem muito a fazer. A Bíblia tem uma admoestação específica para as mulheres que desperdiçam o tempo. 2 Timóteo 3,6 diz: pois entre estes que se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Essas mulheres são vulneráveis por terem o fardo de uma consciência culpada e serem facilmente desviadas do caminho. Elas são preguiçosas corporal e intelectualmente,
portanto, são presas fáceis dos falsos mestres. Aqui está outra admoestação às mulheres sobre os perigos da ociosidade. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 11 a 15. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. A cura de Deus para a ociosidade, porque passam as mulheres, é o casamento, os filhos e a administração do lar. Ele dá às mulheres algo profundamente importante para fazer, que exige diligência permanente. Deus não apenas odeia a ociosidade, mas também abençoa a diligência. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Provérbios 12, 27. O que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem enriquecer-se. Provérbios 10, 4. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Provérbios 12, 24. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Provérbios 13, versículo 4. Diligência espiritual. Toda diligência deve começar primeiramente com a diligência espiritual. Se somos espiritualmente ociosas, somos ociosas também no ato de servir. Hebreus 4:11 diz: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de obediência. Hebreus 12, 14 a 15 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé e virtude. 2 de Pedro 1,5. Deus deseja que seu povo seja frutífero. Ser frutífero é prestar obediência cheia do Espírito aos mandamentos de Deus, a todos eles. Devemos ser diligentes quando o assunto é o nosso chamado, e devemos ter toda a diligência quando o assunto é a nossa fé. Devemos confirmar nosso chamado e eleição. Temos o dever de cuidar bem do estado da nossa própria alma. Devemos cuidar da nossa própria caminhada cristã, quer dizer, damos atenção, vigiamos e trabalhamos, e tudo pela graça de Deus. Perguntas. Considere seu dia desde o momento em que você acorda até a hora de ir dormir, à noite. Durante o dia, você costuma ficar ociosa às vezes? Como controla o tempo e torná-lo mais frutífero? Como a ociosidade difere dos momentos de descanso e lazer? Deus deseja que o seu povo seja viciado em trabalho? Qual a diferença entre ser frutífero e estar ocupado? Qual é a mentalidade do mundo referente ao quanto uma pessoa deve trabalhar? A visão mundana é bíblica? Quais as áreas do seu lar mais carecem da sua atenção? O que atrapalha nosso lidar com essas áreas?